Oh yes, baby, baby. 6 de janeiro de 2025, a primeira segunda-feira do ano, é a primeira sinfonia de ideias ao vivo para aqueles que estão vendo ao vivo, gravada para aqueles que vão ver num futuro. Hoje tenho muito conteúdo preparado especial para vocês, baseado principalmente em um dos posts que na última semana muitos se conectaram, homens e mulheres, porque era um post que tinha esse propósito também, não era somente se conectar com homens, porque é modus operandi. Claro que eu vou falar aqui sobre relacionamentos com as belas donzelas, como de costume, porque é um dos meus temas favoritos e não consigo fugir deles, mas principalmente sobre todas as mentalidades, sobre todas as maneiras como devemos construir o lifestyle design, né, que é uma tecla que eu bato muito, porque não só isso vai te ajudar nos relacionamentos, sejam com as mulheres ou sejam profissionais, amizades, mas para você ter esse senso de que você tem ali uma vida que te preenche, né? Que te faz ter um propósito, que te faz bem. Então, essa é a aula de hoje, 18 modus operandes para salvar em 2025. E lá para o final da aula eu falo sobre o Clube de Livros Sem Mimimi, que é um clube que tem como propósito motivá-los e me motivar também a ler pelo menos dois livros por mês. Claro, eu não vou pegar aqui livros de 800 páginas, mas é um desafio que eu me propus esse ano e nada melhor que expor e falar assim, eu vou fazer um negócio aqui e se eu não fizer, vocês falam assim, Luiz, você é um mentiroso de merda. Quando você, essa aqui já fica, inclusive, uma primeira dica. Quando você, de repente, tem algum plano que você pode propor para você mesmo, né? Uma das estratégias que você pode fazer para se motivar é justamente falar para outras pessoas que você vai fazer. Claro que nessa daí tem muita gente que fala, mas não faz, né? Não seja um desses, porque aí você consegue dar valor à sua palavra. Pô, o maluco falou que ia fazer um negócio e tá fazendo e faz. Então, o Clube do Livro é justamente para isso, tanto da minha parte como da parte de vocês. É, pegar livro para ler, pegar livro para ler. E ao decorrer lá na frente eu vou falar mais sobre isso, mas não vão ser só livros que eu tenho interesse ou que me chamam a atenção. Eu também quero criar nesse Clube do Livro uma dinâmica onde outros, a galera também propõe outros conteúdos, né? E aí eu deixo para falar mais no final. O Luiz Fernando já mandou aqui, já tô no segundo livro esse mês. Cacete, mano. Esse maluco tá brabo, hein? Eu terminei o primeiro hoje. Não, só que para falar a verdade, eu comecei no ano passado. As 33 Estratégias da Guerra de Robert Greene. E por último, antes de entrarmos já na Sinfonia de Ideias, mais lá na frente também vou falar sobre a regata CMMI Mamatinha Off 2025. É isso mesmo. Então vamos lá, rapaziada. Para já entrar de cabeça, os 18 modos operantes para salvar em 2025. O primeiro deles. Um homem sem sacrifícios e perrengues nunca será um homem forte, mentalmente estável e fisicamente poderoso. Os melhores homens são aqueles que passaram por dificuldades ou momentos depressivos e saíram do outro lado com cicatrizes que contam suas histórias. Se você quer se tornar o herói da sua própria vida, o sofrimento será inevitável. Em sua essência, rapaziada, é aquela coisa de que Nietzsche já falava há quase 200 anos atrás: o que não me mata me fortalece. E aí foi destrinchado de diferentes maneiras. Até Kanye West mandou um som baseado nessa frase, porém muitos não sabem que a raiz é nietzscheana. Essa daqui é uma mentalidade que eu já pus principalmente nesse post logo de cara, porque já bate de frente com uma camada, uma comunidade de vitimistas.
Victor Bian falou aí, o Jordan Peterson fala sobre isso, muito bom. O Jordan Peterson fala bastante sobre o Nietzsche, né? Tanto que foi depois dele que eu comecei a me aprofundar ainda mais, depois que eu conheci o Jordan Peterson. E aí essa questão de que tem muitos caras aí que pegam qualquer tipo de traumas, de dificuldades, de qualquer que seja as suas aflições, muitas vezes lá do passado, na infância dos seus pais, da escola, e carregam esse peso, essa dor, como se fosse um amuleto, né? Só que não percebem que esse amuleto, na verdade, a força dele é ao contrário, é negativa. Faz com que você fique cada vez mais enraizado nessa dor. E aí você pega aí muitos caras que chegam numa idade um pouco mais avançada de 30 anos, que já sequer entendem que isso foi um trauma que ele deveria ter deixado para trás e hoje em dia ele incorpora toda essa fraqueza como o estilo de vida dele. Então, a primeira mentalidade é justamente essa, entender que qualquer que seja o perrengue, o sacrifício, qualquer que seja a merda que tenha acontecido, você brigou com a sua namorada, o seu amigo te traiu, a sua namorada te traiu, o seu chefe era um filho da puta que te mandou embora sem aviso prévio e você ficou quebrado com uma hipoteca para pagar, enfim, não desmerecendo qualquer que seja o perrengue ou a dor, mas esse é o ponto que é a mentalidade crucial de se entender, é pegar esse aspecto negativo que teve e levar isso como uma força para frente. Porque, principalmente aí, entrando nos relacionamentos com as belas donzelas, é aquela coisa que elas adoram ver um cara que passou por coisas, que sofreu e que saiu do inferno com cicatrizes para contar a história. Não à toa, elas tendem a se sentir mais atraída por caras mais velhos, pelo simples fato justamente do cara mais velho ter vivido, ter passado por coisas, ter histórias. Então, esse é o primeiro ponto. Sem sacrifício, sem perrengue, não vai ter como. Você não vai ser um cara mais forte, mais fisicamente poderoso, porque o primeiro problema que você eventualmente possa ter, você fica aí choramingando. O Rafael já mandou. Porra, tava precisando de ouvir algo nessa pegada mesmo. Deu bom entrar aqui. É isso mesmo. Já começamos a 1.000 por hora aqui. Os melhores homens são aqueles que passaram por dificuldades ou momentos depressivos e saíram do outro lado com cicatrizes que contam suas histórias. Pega aí qualquer história de um cara foda que você admire. Qualquer um, seja um atleta, seja um cara do mundo dos negócios, empreendedorismo, o que for. Todos têm alguma merda. Todos passaram por algum perrengue. Todos fecharam e abriram negócios, tiveram lesões. Essa também é a jornada do herói que todos nós, principalmente como homens, tendemos a nos sentir atraídos, que é uma história de superação. Aonde todos os. Olha lá, o Vitor já falou, Cavaleiro dos Zodíacos, Fênix, prova viva. É isso aí. Então, essa é a primeira mentalidade para já ficar sem mimimi. Se você quer se tornar o herói da sua própria vida, o sofrimento será inevitável. E aí, quando você também cria uma mentalidade ainda mais avançada, que você começa a olhar com bons olhos o perrengue, o sofrimento, fala assim, que bom que isso está acontecendo comigo. Que ótimo. Obrigado, universo. Obrigada, deuses. Obrigado por fazer isso acontecer comigo, porque eu sei que eu vou sair mais forte, que eu vou evoluir, que eu vou trazer novos aprendizados, novas ferramentas no meu portfólio. Então, essa é uma parada que eu comecei até a perceber dentro de mim na questão de viagem, que era quase como eu buscando perrengues de viagem para ver o que que eu podia aprender. É uma mentalidade muito doida. O Bruno já falou que cada dificuldade é uma oportunidade de ser um homem melhor. Exato, não tem como. Você pega aí um cara que tratado a leite com pera, é, ou como você diria em inglês, feeded with a silver spoon, alimentado pela colher de prata. Esse cara é um frouxo, e você sente o cara quando é frouxo, que não passou por dificuldade nenhuma, perrengue nenhum, né? Que ele é um cara que as mulheres muitas vezes também. É aquela coisa. Tem muito cara que fala assim, né?
pegando um paralelo, um gancho nesse tema. Ah, mulher só se interessa por dinheiro. Mulher só quer dinheiro. Claro, vão haver uma parcela, até mesmo uma grande parcela, que isso é verdade. Mas para muitas também da onde você veio o seu dinheiro? O que que você, como que você obteve esse dinheiro? Porque é diferente se você tem dinheiro, por exemplo, se você é um herdeiro ou se você é um empresário que construiu o seu negócio do zero até onde você está hoje. É diferente, tá ligado? E muitas vezes o cara que pode ter muito menos dinheiro com as suas próprias lutas e esforços, ele vai ter muito mais credibilidade e ser um cara muito mais atrativo do que simplesmente um cara que não fez nada e teve tudo que teve porque nasceu onde nasceu. Então, essa é a primeira mentalidade. Indo para a segunda, a verdadeira confiança de um homem está em aceitar o fato de que algumas pessoas não vão gostar dele. Ironicamente, é justamente isso que faz com que mais pessoas gostem dele. Depois, seu respeito por opiniões divergentes faz com que aqueles ao seu redor queiram concordar ainda mais com ele. Porque a sua carência não faz com que ele coloque mais prioridade na percepção dos outros do que na dele mesmo. Logo, suas ações e palavras são motivadas pela incorporação de seus próprios valores e desejos. Essa daqui é uma poesia, sinfonia de ideias sem mimimi, que eu vou destrinchar aqui para vocês, já dando um mise-en-scène, que é aqui vai uma parada mais do lado criativo. Mas muitas vezes, quando eu estou escrevendo esses textos aqui, eu sei a ideia. Eu ponho a ideia no telefone. Eu falo, como eu posso fazer essa ideia soar realmente com palavras que não necessariamente são palavras que vão sair da minha boca neste momento que estou falando com vocês. Poéticas. E aí, um dos exercícios que eu faço é, de repente, pegar alguma palavra que vai, deixa eu ver se eu lembro alguma em concreto nesse texto. Então, divergentes, por exemplo, divergentes. É, possivelmente eu escrevi no primeiro rascunho diferentes, mas daí eu vou lá no Google e coloco qual é um sinônimo de diferentes. E aí eu vejo qualquer que seja o sinônimo que mais me atrai. Então fica aí a dica para quem eventualmente possa escrever e quer escrever de uma maneira mais elaborada, poética, criativa. Quando você pegar o seu texto, vê ali de repente algumas das palavras que possa soar mais simples e coloca no Google sinônimos dessa palavra. Você só substitui a palavra e o texto fica mais harmônico, mais poético, você poderia dizer. Agora, sobre esse texto aqui, vamos lá, porque eu tenho que destrinchar ele parágrafo por parágrafo. Então, começando, a verdadeira confiança de um homem está em aceitar o fato de que algumas pessoas não vão gostar dele. Esse daqui é um antídoto pro nice guy, pro bonzinho, porque ele opera no mundo querendo agradar todo mundo. E nessa de agradar todo mundo, ele pode até evitar conflitos, fazer com que as pessoas simpatizem com ele, mas não é aquela pessoa que marca, que faz você lembrar depois. É simplesmente um caixa de supermercado que é educado e depois foi embora do mercado, você nem lembra mais da pessoa. Né? E quando você entende também que muitas pessoas não vão ir com a sua cara, não vão gostar do seu jeito. Tem gente que olha pra gente sem a gente nem abrir a boca e não gosta da gente. Isso, quando você começa a entender que não existe muito o que você possa fazer para fazer com que muitas pessoas gostem de você, ou que pessoas que naturalmente não estão dispostas a gostar de você gostem de você, isso é uma das sensações mais libertadoras. Né? Então, essa daqui é para logo parar de ficar querendo ser também o popular, o que todos chamam. Não. A parada é ser autêntico. Gostem ou não, pelo menos você sabe o que eu represento, quem eu sou de verdade. Eu não fico fazendo média aqui com ninguém. E se você não concorda comigo, vamos conversar. Porque se você também vem de uma mentalidade, você não gosta de mim, eu não quero nem conversar com você, blá, 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 aí você fica um tanto quanto arrogante. Então você não foi com a minha cara, você não gosta das minhas ideias, vamos trocar uma ideia, qual é que é? Vamos falar aí. Para você também ter esse feedback dos outros, porque às vezes também, quando de repente muitas pessoas falam que nós somos de determinada forma ou que nós temos determinados equívocos, alguma coisa tem que ser trabalhada aí, né? Vale pelo menos a reflexão. Então,
Esse é o primeiro ponto. Depois, ironicamente, quando você entende que a maioria das pessoas não vão ir com a sua cara, é justamente isso que faz com que mais pessoas gostem de você. Por quê? Porque existe essa força natural dentro de todas as pessoas de admiração pelo verdadeiro, pelo autêntico. Eu posso não gostar dessa pessoa, mas eu respeito. Porque ela é verdadeira, ela não tá fazendo joguinho. E principalmente hoje no mundo que só tem hipócrita. Para onde você olha é um bando de hipócrita, para esquerda, para direita, para o centro, para baixo, para cima. Ninguém realmente vem com a cara e fala assim: "Eu acredito nisso porque isso". Não, é sempre cheio de intenções por detrás, é sempre maquiavelismos por todos os lados. Você olha você assiste TV, inclusive, parênteses, isso daqui vai ser tema de aulas durante as minhas mentorias o ano inteiro. Que eu vou começar a pegar jornais e falar assim, o que que esses malucos estão falando? Não no nível de, ele tá mentindo aqui ou tá mentindo ali, mas você entende o porquê de ele estar falando o que ele tá falando do jeito que ele tá falando, né? Então é por isso que também hoje também tem toda essa questão de querer like, querer seguidor, porque vocês sabem, né? Todos aqui sabem que você pega esse caso aí da, da mina da janela do avião, que de um dia para a noite, o tanto de atenção que ela recebeu, ela começou a monetizar. Inteligente ela, mas isso é um reflexo do deplorável que é o nosso país muitas vezes. Mas continuando na sinfonia de ideias. Depois. O seu respeito por opiniões divergentes faz com que aqueles ao seu redor queiram concordar mais com você. É justamente o que eu estava falando no primeiro ponto dessa sinfonia de ideias. Que é o quê? Você ter também essa curiosidade de saber por que que as pessoas pensam do jeito que elas pensam. Elas pensam, inclusive quando elas se referem a você mesmo. Boa noite, Rodrigo. Tamo junto. Pra galera que foi entrando aí, qualquer pergunta, qualquer questão, qualquer comentário, faça no chat que eu faço o meu melhor para responder, sem perder o raciocínio da ideia. E no final eu falo mais sobre. No final eu abro espaço para vocês perguntarem, falarem, soltarem o que vocês quiserem falar aí. E falo também sobre a Regata Sem Mimimi e o Clube de Livros Sem Mimimi. Mas continuando. Como eu estava falando. Quando você também tem essa genuína curiosidade de saber sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas falam, por que elas pensam do jeito que elas pensam, faz com que as pessoas naturalmente se empatizem mais com você. né? Vou até dar um exemplo que foi algo que eu repensei semana passada. Teve um cara lá no grupo do WhatsApp, o Henrique, que ele falou alguma coisa assim, eu estava discutindo com uma feminista e o debate não foi muito para frente, a mina era cabeça dura. O meu primeiro instinto foi responder para ele assim, também, mano, o que que você vai ficar discutindo com uma feminista? Não perca seu tempo. Só que daí eu pensei, eu já discuti muito com feministas a minha vida toda. Hoje eu já não faço mais isso. Mas eu pensei, essas discussões me ensinaram muito, não só a respeito da ideia que muitas delas vão propagar, e saber como lidar, como argumentar, onde estão os pontos cegos das ideias que elas propagam, mas a respeito de mim mesmo, de muitas vezes manter a minha calma durante uma discussão, durante um debate. E aí, ao invés de responder para esse mentorado o que que você estava fazendo discutindo com uma feminista, eu nada mais encorajei ele a escutar, prestar atenção, ver onde, de repente, são os pontos cegos dela e fazer esses questionamentos, né? E quando você faz isso de maneira calma, é um charme, é aquela coisa, como eu já tive muitas vezes em discussões com mulheres, da mulher chegar para você e falar assim: Você me irrita quando a gente discute, mas ao mesmo tempo me dá tesão. Irrito ela porque eu tô contrariando ela, né? Porque eu não sou um nice guy que vai balançar a cabeça para qualquer coisa que ela fale. E dou tesão pela maneira charmosa como eu discordo dela, de forma inteligente, de forma empática, muitas vezes. Que é falar, eu entendo porque você pensa assim. Eu entendo de onde você está vindo com esse argumento. Eu entendo o que te levou a pensar dessa forma. Eu entendo isso que você está falando, que é um problema que muitas mulheres passam. No entanto, aí você começa com sua sinfonia de ideias, e as meninas ficam sem entender nada. Continuando na sinfonia de ideias, por que a sua não carência faz com que ele coloque mais prioridade em sua percepção de si mesmo do que a dos outros? Então, no tema de discussões,
Ó, o João falou aqui, boa noite, meu sou Schwartz de apartamento favorito. Tá lindo de óculos, Luiz. Muito obrigado. Esse é o óculos que eu tenho que fazer, que eu tenho que usar quando eu tô no computador. Senão, no final do dia, eu fico com dorzinha de cabeça. Não, é só para leituras também. É, o que eu estava falando era justamente isso. Quando você também dá muito mais valor para a sua própria percepção de você mesmo e como você pensa a respeito de você mesmo, não existe como as outras pessoas, por exemplo, falarem algo que te ofenda. Por mais que elas até mesmo tenham a intenção de te ofender. Quando elas justamente fazem isso, só fica evidente a sua diferença de nível para essas pessoas, né? Por isso que eu gosto dessa mentalidade do Lorde em inglês, que no momento que você se mostra uma pessoa deplorável, eu não vou ficar discutindo com você, eu só olho para você com nojo. Essa elegância muitas vezes é matadora. Eu estava lendo aqui nesse livro outra vez, As 33 Estratégias da Guerra, ele fala um pouco sobre isso também. Então é isso, né? Não só sem contar o que é o principal dessa parte aqui, que para sua autoconfiança e para sua autoestima não tem nada melhor do que você não se deixar afetar pelo que os outros falam, pela opinião dos outros, pelo que os outros vão pensar de você quando você expressa a sua opinião, né? E aqui é onde eu vejo que muitos homens pecam. Vou abrir esse parênteses aqui no mundo dos relacionamentos com mulheres. Entenda, my brother, que a parada qual é que é? É melhor a mulher ter uma emoção negativa do que ela não ter emoção nenhuma sobre você. E aí, quando você de repente está argumentando alguma coisa que vocês divergem de opiniões, ela, por alguma razão, pode ter esse recuo, mas né, ela fica, você pensa assim, eu não sabia que você pensava assim, agora eu tô brochei porque você pensou assim, né? E aí o cara, não, mas não é assim, eu também entendo o seu lado. Nossa, você faz isso, é pior ainda. Então, nesse momento, muitas vezes, com uma mulher, você tem que ter o sangue frio de, beleza, se for isso que você quer fazer, a gente pensa diferente. E você tem que stood your ground, tem que ficar ali fixo, falando, beleza, o que eu vou fazer? E eu digo por experiência própria, 98% das vezes, ela acaba te respeitando ainda mais, e o que de repente era um tema de discussão, um problema, acaba não sendo. Digo isso por ter me envolvido com mulheres que pensavam de maneiras políticas completamente diferentes da minha, de religiões, de maneiras de ver o mundo completamente diferentes da minha, mas sabendo também ter esse tato, logo a gente muda de assunto e a conversa fica bem e ela me respeita, né? E aí depois, se for um relacionamento também que eu quero preservar, eu deixo de falar sobre tantas coisas como essa. Só para citar um exemplo recentemente, que é o meu relacionamento que eu tenho hoje, a minha namorada é vegetariana. E eu sou o maior carnívoro que você possa imaginar no mundo. Claro, a gente discorda nesse ponto de vista, mas a gente não fica discutindo. Agora, se também puxar a conversa, eu vou com a jugular. Não tire a minha carne de mim. Concluindo essa sinfonia de ideias, logo suas ações e palavras são motivadas pela incorporação dos seus próprios valores e desejos. Isso aqui é a essência de tudo isso que eu estou falando. É quando as minhas ações e as minhas palavras são incorporadas pelo aquilo que eu acredito e pelo aquilo que eu quero. E não devo pedir desculpa por ser quem eu sou. É basicamente isso. Só que, claro, esse final aqui se faz necessário você ter tudo isso bem claro na sua cabeça. Quais são os seus valores, quais são os seus desejos. Então é aquela coisa do tipo, para soltar um exemplo aqui. Imagina a mulher, de repente a mulher fala assim, alguma coisa do tipo, mas você só tá falando isso porque você quer me comer. Alguma coisa assim, mas o homem só quer sexo. Peraí, querida. Não tenha dúvida que eu quero muito transar com você. Mas não é por causa disso que eu tô falando isso. Então você basicamente não nega o argumento dela, valida o argumento dela, mas explica para ela que não é bem assim. Então, porque nessa hora, muitas vezes, você só tá falando isso porque você quer me comer. Não, por que você acha isso? Claro que não. Eu tô falando isso porque. Nossa, essa mulher já fica. Não. Então, eu não nego os meus desejos, eu não nego o que eu quero ali. Sim, eu quero te comer, querida, sim. Mas eu não vou ficar aqui falando coisinhas que você quer
ouvir porque eu quero te comer. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, estou disposto a discordar de você e, na sua cabeça, até mesmo arriscando o futuro sexo. Essa daqui já prova que você não é carente, que você tem opção também. Então, essa é a segunda sinfonia de ideias. Terceira. Número 3. Como um homem, você precisa de um grupo de homens que te olhem no olho e te responsabilizem pelas merdas que você faz. Isso porque, por favor, acredite, eles querem o seu bem. Eles querem te inspirar a ir mais longe, motivar o seu melhor dentro de você. E às vezes, meu amigo, isso envolve ouvir umas verdades difíceis de escutar. Essa daqui é uma das verdades mais universais que existe. Se você tem uns bons amigos, eles vão ser os caras que vão falar assim, brother, você tá fazendo merda, mano. Tá fazendo merda. Pra quê? Por que que você tá fazendo isso? Ao invés de ficar passando pano. Porque, principalmente quando a gente é mais novo, né? Mais novo, eu vou dizer ali, principalmente na adolescência, de repente. Se vem alguém falar alguma coisa desse tipo, você fala, ah, vai se fuder, eu sei quem eu sou, eu quero fazer, eu faço o que eu quiser. Ah, você não é meu amigo, você tá me questionando o tempo todo, falando que eu tô fazendo isso errado, e você não é meu amigo de verdade. Porque se você fosse meu amigo de verdade, você não estaria falando isso pra mim. Porra. Brother, vou fumar uma pedra de crack. Pô, vai lá, brother. Vai lá, mano. Da hora pra caralho. Esse é seu amigo, por favor. Então, é importante também você ser esse amigo. Você ser esse amigo. E você não tem a menor dúvida que vai fazer com que, por vezes, alguns amigos, né? Entre parênteses aqui, para você que de repente está escutando e não está vendo a imagem parênteses aqui, esses amigos vão se afastar de você porque você chegou pra ele e falou, brother, isso aí que você tá fazendo tá errado, mano. Você tá vacilando. Qual é que é? Vai tratar sua mina assim? Vai tratar seus pais assim? Vai chegar de ressaca no trabalho? Que porra é essa? Vai ficar aí jogando videogame com a mão suja de Doritos e assistindo pornografia? Que porra é essa? Né? Claro que às vezes você precisa ter um jeitinho para conectar com o cara e falar de uma maneira que ele não se sinta é, intimidado, mas um amigo de verdade é isso. E é crucial ter amigos que falem isso para você. Eu tenho alguns amigos que permito que eles me deem essas correções. Porque não é qualquer maluco, né, que vai chegar e falar, ô Luiz, você tá vacilando aqui. Pô, eu nem te conheço, brother, sai daqui. Então, quando você cria esse grupo de amigos que vai te falar umas verdades quando você precisa, é uma das melhores maneiras de você evoluir, né? E muitas vezes, quando o cara, de repente, não tá nessa evolução com você, é inevitável que vocês comecem a se separar, né? E você tem que fazer o mesmo, se for o caso, de deixar o cara para trás, mano. Não tem essa. Vou dar um exemplo aqui concreto para vocês. Uma coisa um tanto quanto pessoal que aconteceu recentemente comigo, mas eu vou compartilhar aqui porque é sem mimimi. Mas, mano, eu tive um mano, conheço o cara esse ano, o ano passado fez 20 anos que eu conheço o cara. E o cara foi preso o ano passado. Ficou 2 meses preso. Eu não sei exatamente o que aconteceu, os detalhes, mas ele era um cara que eu já tinha tentado ajudar. Ele tinha alguns problemas com droga. Ele tava meio biruta da cabeça. Eu dei uma força para ele antes dele ser preso. E aí ele foi preso, ficou lá 2 meses preso. E aí agora no Natal ele me mandou uma mensagem. Eu não abri essa mensagem até hoje. Por quê? Porque, mano, não tem como, não tem como. Eu tenho, e eu falo mais em outros carrosséis, eu falo sobre isso. Você tem que preservar a sua paz mental, a sua energia. Você tem que, mano, pô, o brother fez merda, tá ligado? Não fez merda de ele vacilou ali, falou que não devia ter falado, se negligenciou. Não, o cara foi preso, mano. Eu não quero me envolver com o cara assim. Não importa que você é meu amigo de 20 anos. Não me importa. Você vacilou feio. E eu não quero me envolver com caras assim. Ai, Luiz, mas amizades. Tem essa não, mano. Você tem que ser sangue frio. Senão um cara desse te leva pro buraco junto com ele. Então é essa pegada. Próximo. Quarta. Sua filosofia e princípio masculino deve ser se tratar de forma impecável e tratar os outros de igual.
Essa gentileza é concedida a todos até o primeiro pequeno sinal de desrespeito ou falta de educação. A partir daí, esse alguém deve se tornar inexistente para você. Ao tratar os outros e a si mesmo assim, você cria o seu próprio padrão de comportamento em sua vida e acaba nunca aceitando nada menos que isso de ninguém. Essa daqui é um modus operandi clássico que eu sempre falo de uma forma ou de outra. Estava até discutindo com um cara na academia ontem, ontem, que eu falei assim pra ele, quando você entra com... vou contar com tudo pra você, como é que foi. Eu falei outro dia com o... Fui visitar um amigo e aí eu tinha que passar aqui em São Paulo pela Paraisópolis. Paraisópolis, para aqueles que não são de São Paulo, é basicamente a Rocinha de São Paulo, a maior favela de São Paulo. E aí o caminho onde eu ia fazer, possivelmente o Waze iria me jogar pela Paraisópolis. E aí, acho que foi o cara que estava comigo lá no escritório, ele falou assim: Ah, mas cuidado, você ir na Paraisópolis. Eu falei, bro, você tá de sacanagem? Eu fui pra Palestina, maluco. Você acha que eu vou ter medo de ir na Paraisópolis? Essa aqui é a minha quebrada. O cara que vai pra Palestina não vai ter medo de entrar na Paraisópolis, né? Brinquei com ele. Brinquei nesse sentido. E aí eu tava contando essa história com outro cara na academia. Eu falei, mano, quando você entra com respeito, quando você sabe quem você tá ali, você não quer arranjar confusão com ninguém, você não tá pra brigar, você não tá com má intenção, você entra com respeito. Você olha as pessoas no olho com respeito, você não precisa ter medo. Você entra já com essa aura de eu respeito as pessoas. E aí eu tava comentando também que às vezes nessa de respeito você pode. Eu tenho o costume de olhar no olho das pessoas, homem e mulher. E às vezes um homem, você olha muito pro olho do cara, ele acha que você está encarando ele, que você está querendo alguma confusão. E aí o que que eu faço? Simplesmente dou bom dia, boa tarde, boa noite. Sou um cara respeitoso. Então, essa combinação de confiança e respeito, quando você tem ela, como a Sinfonia de Ideias aqui fala, sua filosofia e princípio masculino, se tratar de forma impecável e tratar os outros iguais, você pode entrar em qualquer lugar do mundo, rapaziada. E olha que eu digo isso conhecendo 60 países. Você entra em qualquer lugar do mundo, olhando para as pessoas, sendo respeitoso, é isso. Você entra como se fosse essa social butterfly, a borboleta social que se conecta, que vai. E aí, que é o segundo parágrafo dessa sinfonia de ideias. Essa gentileza é concedida a todos, porque esse não tem aquela frase também. Ah, respeito é pra quem merece, né? Respeito é pra quem tem. Porra nenhuma, eu não concordo com essa frase. Respeito eu dou pra todo mundo, até a pessoa me mostrar que ela não é digna de respeito. Mas, respeito você tem que merecer. Não, eu respeito todo mundo, eu dou respeito pra todo mundo. Se essa pessoa me mostra que ela não é digna de respeito, eu paro de respeitar ela, né? E não quer dizer que eu vou arranjar confusão com ela, só simplesmente vou embora. Então, essa gentileza é concedida a todos, até o primeiro pequeno sinal de desrespeito ou falta de educação. A partir daí, esse alguém deve se tornar inexistente. E essa é uma parada que você deve ser impecável, rapaziada. Não só em relacionamentos com mulheres, mas qualquer relacionamento. A pessoa faltou com respeito com você. Se você continuar ali dando moral, dando trela para essa pessoa, não se surpreenda que cada vez mais a sua autoestima e a sua autoconfiança vai pro buraco. Porque se você permite que as outras pessoas te desrespeitem, você segue nessa conexão, né, nesse ambiente, isso vai te deteriorando por dentro. É claro que existem situações e situações que poderíamos dizer que às vezes você vai ter que engolir o sapo, e você vai sentir aquilo tudo lá dentro de você e vai te fazer mal e vai te corroer por dentro. Mas passado, né, o turbilhão da emoção, na medida do possível, quando for possível, é, é digno e desejado de você ter uma conversa com a pessoa que nesse caso te desrespeitou, seja um amigo, seja um chefe, seja sua mina, e fala, ó, lembra aquela parada lá que aconteceu? Eu não gostei, e se for para ser assim, não vai funcionar para mim. E eu vou embora. Porque senão você pode, né, ou ser o cara que engole sapo a vida toda, mas lá na frente você olha para trás, lá na frente não, em um curto período de tempo você é um cara que não tem respeito por si mesmo, a sua confiança vai lá embaixo, né? Isso eu vejo uma parada que acontece muito com o bootcamp, de você ver assim, o cara me conta
dois, três relacionamentos completamente tóxicos que ele passou com as mulheres. E eu falo, mano, o seu problema de autoconfiança e autoestima hoje é em grande parte por esses relacionamentos que você permitiu. Você tem que primeiro entender isso, dar um fim nisso, dar um significado positivo, para daqui para frente não permitir mais isso. E quanto mais passa o tempo que você se carrega dessa forma, mais confiante você se torna. Outra vez, conectando com o ponto lá atrás, quando um cara é mais velho, ele se carrega dessa forma, por quê? Porque ele já teve mais anos de vida para se carregar assim. Então, essa confiança natural acaba surgindo justamente pelos anos que ele viveu. Mas, se você sabe justamente isso, você consegue se carregar com essa mentalidade tendo 22 anos, 18 anos. 18 anos eu acho mais difícil, porque 18 anos a gente tem que ser desrespeitado, passar uns perrengues para aprender. Mas logo depois você já entende que você não pode permitir essas coisas na sua vida. E concluindo, ao tratar os outros e a si mesmo assim, você cria o seu próprio padrão de comportamento em sua vida e acaba nunca aceitando nada menos que isso de ninguém. Essa, até conectando com uma pergunta que o Gabriel, que tá aqui, o Gabriel me fez lá no WhatsApp hoje. Ele falou assim: Ah, Luiz, mas você não passa por essas situações, tal, você não fica chateado com relacionamentos, de repente, com alguma mulher aqui, ou ansioso, tal. E eu respondi para ele, mano, quando você entende, quando você estuda isso que a gente está falando aqui agora, que é essas dinâmicas de relacionamento, é, inteligência emocional, equilíbrio emocional, é tanto conhecimento que você adquire que você começa a operar de uma outra forma. E aí eu falei para ele, isso não quer dizer que eu seja um cara frio ou insensível, que eu seja um cara menos apegado que outros caras. Não, muito pelo contrário. Eu sinto eu sinto tudo como todo mundo. Só que eu entendi através desse conhecimento, e esse conhecimento tá aí para todo mundo pegar, né? Não só através das coisas que eu falo, mas dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, das pessoas que você se conecta. E aí você começa a perceber que, peraí, essa coisa aqui já não faz mais sentido para mim. E aí eu me afasto antes de ter muito mais emoção envolvida. Então, essa parada do desrespeito é uma clássica. Eu não preciso esperar três vezes a pessoa me desrespeitar para falar assim, ó, para com essa merda, senão não vai dar. Não. Na primeira eu já falo. E se me desrespeitar a segunda, eu vou embora. E não tenho mais sentimentos feridos com essa pessoa. Bum, fácil. Próximo. Número 5. Foda-se provar para os outros que você é uma boa pessoa. Pouco importa se as pessoas acham que você é bom ou não. Se elas precisam te fazer o vilão da história, beleza. A história que criam sobre você não tem peso algum em sua verdadeira natureza e essência. Você sabe quem você é. Essa daqui, rapaziada, foi uma parada que eu devo dizer que aprendi muito cedo. E vou contar para vocês como eu aprendi isso. Mas, em 2003. Luizinho tinha 11 anos, ia fazer 12, e eu mudei de escola no meio do ano. Fui de uma escola A para a escola B. Chegando na escola B, a galera ali da minha sala era um pouco mais. Não tinha esse nível de sagacidade, de perspicácia, vamos assim dizer. Uns caras, uns moleques, né, meninos, meio tonto. Só que eu era um cara já mais inteligente, e tirava boas notas ainda. Provavelmente foi o último ano que eu tirava boas notas na escola. Praticava esportes, né? Então não era o nerdão da sala. Falava com as meninas, né? E aí o que aconteceu foi que um grupinho de uns caras lá fizeram um abaixo-assinado contra mim. Acreditem se quiser, na quinta série, com 11 anos de idade, os moleques fizeram um abaixo-assinado contra mim, querendo me tirar da sala. Só que eu não era como se fosse o moleque que aprontava, todos os professores gostavam de mim, eu era o esportista, as meninas não assinaram. A propósito, algumas nerds eu deve ter assinado, que não vou lembrar também, já faz 20 anos isso. Mas eu lembro que teve muitas meninas ali que não assinaram, inclusive meninas que hoje são minhas amigas, tenho no meu Instagram lá, e elas lembram dessa história. E aí, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Ali se criou uma narrativa de mim de que eu era o problemático, que porra, né, você imaginar com 11 anos a classe fazer um abaixo-assinado com você, poderia ser algo que que eu poderia trazer na minha vida como um trauma.
Mas foi ali também que eu entendi, peraí, mano, esses moleques aí são uns putas de uns virgão. Na época eu também era. Mas virgão no sentido de que vocês são uns moleque idiota, tá ligado? É, tudo uns idiota aí, invejoso, só porque eu sou desenrolado, que eu jogo bola, que eu falo com as meninas, que os professores gostam de mim e eu alastro eles. Devo dizer que eu era o bullying também. Eu fazia bullying com geral. Mas tinha gente que aceitava o bullying rindo e tinha gente que também fazia bullying comigo e era tudo piada. Mas nesse momento eu entendi que qualquer que seja a história que eles contem sobre mim, não tem um peso na minha essência. E não à toa, depois, é, quando eu já, depois de repente no colegial, ou até mesmo na faculdade, eu tinha isso bem claro dentro de mim e eu era o cara que muitas vezes as pessoas não gostavam, porque eu falava a minha opinião do jeito que eu achava, porque eu não tinha papas na língua. E quando você não tem papas na língua, vão haver pessoas que não vão ficar mais evidente que não gostam de você. E outra vez, eu sempre tive isso muito bem claro. Não faz diferença a história que contem de mim. Eu sei quem eu sou. As pessoas mais próximas de mim sabem quem eu sou. E é com elas que eu realmente me importo. Então, e eu digo isso também para você entender que isso é parte do cara, é parte da jornada do cara que vai buscar a excelência. Quando você vai buscar a sua própria excelência e vai debater e vai questionar, vão haver pessoas que não vão gostar de você, não vão com a cara de você, vão criar história de você, vão fazer fofoquinha de você. E você não tem que ficar se defendendo, tentando provar que você não é aquela pessoa. Foda-se, mano. Foda-se. E nada como o tempo, nada como o tempo para provar quem é quem, tanto pro bom quanto pro ruim. Então, essa daqui eu vejo às vezes num nível macro, eu fiz assim e falei macro, né? No nível micro e no nível macro. No nível macro, eu vejo assim, por exemplo, sei lá, você tá num grupo aí, faculdade, trabalho, amigos, num ambiente social. Fulaninho falou tal coisa de você, fulaninho não gosta de você. Foda-se. Aí, não, vou falar, chama lá fulaninho pra ver se ele fala na minha cara. Para com isso. Pra que arranjar essa dor de cabeça? É? Principalmente quando a pessoa nem sabe quem é você. E isso também inclui, por exemplo, num término de relacionamento que mais vezes do que nós gostaríamos, quando terminamos um relacionamento com uma mulher, nós somos o vilão, o diabo, somos o Darth Vader dos relacionamentos, Somos a pior pessoa possível. É parte do negócio, meu brother. Porque daí também eu vejo muitos caras que se perdem nisso. Mas porque minha ex tá falando mal de mim. É, deveria ter escolhido uma melhor namorada. Digo porque eu nunca tive ex que falava mal de mim, nesse sentido, eu nunca tive. Tá, tive até algumas assim, mas coisa insignificante, não do tipo a ponto de mentiras, né? E aí você entende que não faz. A sinfonia de ideias é isso, ó. Se eles precisam te fazer o vilão da história, beleza. A história que criam sobre você não tem peso algum em sua verdadeira natureza e a sua verdadeira essência. Então, se você pegou as ideias que eu falei anteriormente, de você dar valor para as suas próprias percepções, isso aqui caiu como uma luva. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. O Victor falou: Verdade, Luiz. Minha ex tinha versão sobre mim, acreditei muito tempo nisso até me tocar. Homens se afetam muito nisso. Exato, my brother. Não pode, mano. Não pode, não pode. Isso é uma das paradas porque você depois carrega isso com você para outros relacionamentos. Não, porque ela falou isso pra mim e agora eu fico com medo dessa daqui falar qualquer que seja coisa. Não. Falem, falem. Como já diria John Mayer, essa frase é do John Mayer que eu vou falar agora. Se você tem um problema comigo, me liga e a gente resolve esse problema. Se você não tem o meu telefone, você não tem por que ter um problema comigo. Essa frase é muito boa. Se você tem um problema comigo, você me liga, a gente resolve. Se você não tem o meu telefone, você não tem razões para ter problema comigo. Eu nem te conheço. Né? Então, continuando. Nem lembro qual que é a sinfonia de ideias. Eu só vou continuando. Vamos lá, próxima. Você é o que você faz e não o que diz fazer. Preste atenção nas ações e nas palavras das pessoas, mas principalmente use a mesma prática consigo mesmo.
Preste atenção em como você fala e ainda mais em como você age. Uma atitude muda tudo, acaba tudo ou inicia algo. O mundo não muda somente com homens de palavras, mas com homens de atitude. Isso daqui é o que eu estava até falando no começo da aula, sobre eu falar assim, vou ler 2 livros por mês esse ano, pelo menos. Eu falei, agora eu tenho que cumprir essa parada, não é falar da boca para fora. E isso também se refere a amanhã eu vou para academia, amanhã eu vou mandar aquele e-mail de trabalho que eu preciso, que vai me é, abrir novas portas. Amanhã eu vou fazer um rango brabo para ter durante toda a semana. Enfim, o que quer que seja que você se proponha, e nesse caso você nem precisa sequer dizer, mas que você se proponha para você mesmo, põe na prática. Porque essa também já não foi intencional, mas eu vejo que é um tema dessa aula que eu estou trazendo aqui, que é coisas que também diminuem a sua autoestima e a sua autoconfiança. Quando você fala para você mesmo que você vai fazer algo e você não faz, a sua autoconfiança e a sua autoestima vão para baixo. Quando você é um cara que fala, não, eu vou fazer isso. Porque esse sou eu. Quando eu falo que eu vou fazer uma parada, eu faço. Né? Isso, sem dúvida, é uma parada que vai naturalmente também criando essa áurea. E sem contar o valor da sua palavra. O valor da sua palavra. Essa é uma parada que eu faço, por exemplo, com a minha mina, por exemplo, eu fiz muito isso no começo. Eu falava que ia fazer uma parada, ela, mas não sei. Eu falei, você acha que eu tô mentindo? Você acha que eu tô mentindo? Você acha que eu falo da boca pra fora? Você acha que eu sou esse cara? E claro, no começo ela não tinha como saber se eu era ou não. Mas eu falo assim, não, o que que você acha? Você até dá uma intimidada, assim. Não, tô falando que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer um negócio, porra. Aí depois você tem que fazer o negócio, senão aí sua palavra não vale de bosta nenhuma, né? Então, não só aí nesse sentido sobre você mesmo, mas com as outras pessoas. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Então, por exemplo, imagine o cara, como eu já tive alguns mentorados, que aí eu falo a real pro cara. Imagina que o mentorado vai lá e eu falo pra ele, mano, você tem que sair da mamatinha. Você tem que treinar. Aí eu faço a mentoria com ele, vai na segunda e na outra segunda. E aí, como é que foi? Treinou? Ah, não treinei. Eu falei, brother, você tá de sacanagem, mano. Você não tem compromisso com você mesmo. Se você não tem compromisso com você mesmo, por que que eu vou ter que te respeitar? Você não é um cara de palavra. Você tem que operar dessa forma. Você falou que ia fazer a parada, você não fez por quê? E se é um amigo, aí você. Pô, bro, não me fala então. Porque se você. É como se fosse até uma traição. Eu chego num nível, né, nos meus relacionamentos que eu me sinto traído. Se a pessoa fala pra mim assim, ó, eu vou ir pra academia esse ano de 2025, vou meter o shape e vou perder peso. E aí chega lá no mês de março e você não fez isso, eu me sinto traído por você. Você me traiu. Porque você se comprometeu, você deu essa palavra pra mim. Porque se você também não tivesse falado nada, foda-se. Você não precisava, eu não te cobrei nada, eu não te pedi nada. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas você falou que ia fazer a parada e não fez, eu sinto que você tá me traindo, né? E aí é a mesma parada que você tem que fazer com os outros. Quando você se compromete com você mesmo. Eu dei a minha palavra para ele que eu ia para academia, que eu ia perder peso, que eu ia meter o shape, que eu ia mandar o e-mail para pegar aquele trampo, que eu ia estudar e entrar no MBA, o que quer que seja. Então, não é só através das palavras, é através da ação, tanto com você como com os outros. Próxima. Seja aberto e sem nenhum remorso sobre quem você é e o que quer, o que tem a oferecer e como espera ser tratado. A sua verdade, expressada com clareza, vai atrair aquelas pessoas que você irá ter uma conexão natural e afastar aquelas que irão te atrasar. A vantagem é que você não precisa de 6 meses para descobrir isso. Numa única conversa, essas distinções já ficam claras. Deixa a ideia amadurecer na sua cabeça. Essa daqui eu já vou entrar logo nos relacionamentos com as belas donzelas. Que essa é aquela parada que muitas vezes o cara fica, não vou falar necessariamente o que eu gosto dentro de um relacionamento, vou deixar as coisas fluírem assim, porque vai saber se de repente ela se afasta. E aí o cara vai lá com uma mina, fica com a mina
3, 4 meses para descobrir lá depois que ela não era uma mina que você deveria namorar. O foda é que agora você já tem um monte de sentimento envolvido. E aí agora a decisão de não de repente ficar com ela é muito mais sofrida. Então, rapaziada, tem que ser honesto com o que você quer, com os seus limites, com o que você deseja, desde o primeiro dia. Isso não quer dizer que você vai chegar cuspindo verdades e demandas e ordens na pessoa, não. Mas eu falei até recentemente, no meu último vídeo na Tunísia, eu falei exatamente sobre isso nos relacionamentos com as mulheres. Nos dois primeiros encontros, você deixa a coisa fluir. Nos dois primeiros encontros, até de repente no terceiro, você pode ser esse cara que não se importa com nada, que tá ali só pra curtir, que não fala nada, que observa, por mais que de repente alguma coisa te incomoda, você observa e fica quieto. Mas ali, depois do quarto encontro, ali já é justo de, por exemplo, que foi um tema que eu falei no vídeo lá. Por exemplo, se eu vejo lá a mina tem várias fotos de biquíni, tá ligado? Várias fotos de biquíni, várias É, fotos ali se sim. expondo demais no Instagram dela. Entra no link que eu te mandei, no E Instagram aí, também essa tem. daí é uma mina que de repente, pô, mano, eu quero namorar essa mina, porque essa mina é da hora pra namorar, mas essa parada aí vai contra os meus princípios. Eu não vou namorar uma mina que fica aí colocando foto de bunda e peito no Instagram. Como que eu lido com isso? Como que eu falo sobre isso? Como que eu trago isso à tona? Você traz isso de forma sutil. Você pode falar, pô, mano, essa é uma parada que eu não tenho, né? No meu relacionamento não funciona isso daí. Né? Se eu, pra entrar num relacionamento sério com uma mina, isso daqui não é uma parada que eu gosto. Nessa hora, de duas a uma. Ou ela vai falar assim, então você também não é o cara certo pra mim, e vai se afastar, e nesse caso você teve um livramento, né? Ou ela vai começar a se adaptar para o que você tá ali demandando ou precisando dentro do seu relacionamento. Então, ambas as situações você ganha. E aí, um parênteses, ou um asterístico que eu faria, que nesse caso também tem uma terceira opção, só que nessa terceira opção requer que você tenha um equilíbrio emocional e uma inteligência emocional tremenda, que se de repente você está se movendo com uma mulher nesse sentido e ela fala, então esse relacionamento não vai funcionar para mim, você fala, tá bom, a gente pode permanecer de maneira casual. Você pode, né? Só que aí, com o tempo, você também tem que tomar cuidado para acabar não se apegando. Porque se você se apegar por uma mina que logo de cara você falou pra ela que ela vai contra os seus valores, os seus princípios ali de um relacionamento, se você eventualmente entrar no relacionamento com essa mulher, você já entra sem respeito algum. Então, se você conseguir equilibrar as suas emoções e conseguir manter essas coisas casuais, ótimo, porque lá na frente, de repente, ela por sua vez pode acabar pegando sentimentos por você e ela querendo entrar num relacionamento com você. E aí, nesse caso, você fala: Você lembra que eu falei pra você lá atrás? Pra eu entrar num relacionamento, tem essas regras aqui que eu tenho. Se você estiver disposta a cumprir. E essa é a melhor maneira de você entrar num relacionamento com uma mulher. Quando ela quer entrar nas suas regras, quando ela se propõe a entrar na sua dinâmica, né? Porque ela vê valor em você. Quando uma mulher vê valor num cara, ela, sem dúvida alguma, está disposta a se encaixar ali nas demandas que o cara quer. Né? Essa é uma outra parada que eu poderia me aprofundar em horas de aula, mas vou deixar por aqui. Essa é a parada. Seja aberto, seja honesto, sem nenhum remorso sobre o que você quer, como espera ser tratado. A sua verdade expressada com clareza vai atrair aquelas pessoas que você irá ter uma conexão natural e afastar as que vão te atrasar. A vantagem é que você não precisa de 6 meses para isso. Numa conversa casual, você já vê quem é quem. Próxima. Muitos jamais serão capazes de entender a maneira como você pensa, se comporta e coloca os seus limites, especialmente quando te faltam com respeito. Tome cuidado para não deixá-los criar dúvidas sobre como e onde você encontra sua paz. Eu parei de tentar me explicar quando entendi que os outros somente vão entender através de suas percepções limitadas.
Essa daqui é para você parar de ficar se justificando, se explicando. Não, tem gente que não vai entender a gente, mano. Não adianta. Porque a visão de determinada pessoa é tão limitada, é tão pequena, que não tem como ela te entender. Quer um exemplo meu próprio? Quanto na minha vida já não me falaram: ah, mas Luiz, você quer ficar a vida inteira viajando? Você não quer comprar uma casa e pagar IPTU pro Lula? Você não quer pagar aí, comprar um carro e ficar pagando IPVA um monte? Como assim? Quantas pessoas? Não, como assim você quer vai ficar viajando? O que você vai fazer na Tunísia? O que você vai fazer na Tunísia em novembro? Você não me entende, brother. Você não me entende. A sua mentalidade não opera como a minha. E eu não vou nem sequer falando que eu sou melhor que você, não é isso. Não tô falando de um lugar de arrogância. Não, você faz o que você quiser da sua vida, eu faço o que eu quero da minha. Mas eu não vou ficar me explicando, porque você não tem capacidade intelectual para entender. E a gente passa muito tempo da nossa vida explicando para os outros o que a gente faz ou a gente deixa de fazer, ao invés de simplesmente fazer ou não fazer o que eles estão querendo que nós façamos. Então, esquece essa de ficar querendo se explicar, porque tem gente que não vai entender, né? Tem gente que não entende quando você faz o que você faz, ou por exemplo, quando eu coloco aqui, dúvidas sobre como e onde você encontra a sua paz. Isso pode ser tão besta como, por exemplo, pô, vou. Ó, o que que o João falou assim? Só cuspindo verdade, esperando tu vir pro Maranhão. Preciso, mano. Preciso riscar o Maranhão do meu mapa do Brasil. Tá me faltando esse daí. Que eu tava falando sobre, por exemplo, onde você encontra a sua paz. É, eu lembro que tinha lá na minha faculdade, quando eu estudava nos Estados Unidos. Eu, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes era o cara social que falava com todo mundo. Mas por alguma razão, em determinado dia, eu queria chegar lá e não falar com ninguém. Não falar com ninguém, eu quero treinar, porque treinar é um lugar onde a minha mente relaxa. E aí eu lembro um dia que um nego chegou pra mim depois, um dia depois, e falou: pô, Luiz, você tava estranho ontem. Falei: que é? Sempre fala que teve algum problema, quase que me provocando assim. Falei: brother. Tem dia que eu vou estar falando com todo mundo, tem dia que eu vou querer estar na minha, quieto. Porque no dia que eu queira estar na minha, quieto, e eu force a mim mesmo a ficar falando com todo mundo, eu vou estar sendo hipócrita comigo. Eu vou estar sendo falso comigo. E aí aquelas pessoas que no final das contas, sabe aquelas pessoas que são sempre alegres, sempre sorrisos, e aí você descobre que a pessoa estava sofrendo de uma depressão fodida. Por quê? Porque você não consegue ser autêntico com as pessoas quando elas não recebem aquilo que elas esperavam de você, né? Então, esquece isso. Você não tem que se explicar para ninguém, você não tem que ficar se justificando, porque a maioria das pessoas tem a mentalidadezinha desse tamanhozinho. Quando você começa a entender isso também, ó, que é a maioria das. Não são vocês que estão aqui ao vivo e não são vocês que estão vendo essa sinfonia de ideias gravada. Vocês são caras avançados. Mas a maioria das pessoas tem uma mentalidadezinha desse tamanhozinho. Não duvido que muita gente poderia chegar para vocês mesmo e falar assim: o que que você vai ficar ouvindo um maluco desse segunda-feira, dia 6 de janeiro? Não tem nada melhor para fazer, não? Fala, brother. Ah, que nojo. Que nojo de você. Eu não fico. Não, mas vê, como eu tenho muitos mentorados, inclusive, que me relatam isso. Que falam assim: porra, mano, eu mando seus vídeos lá pros meus amigos e meus amigos não vêm. Fala, mano, o cara não tá preparado, mano. O cara não tá preparado. Não tá na frequência, ele não tá nessa frequência. É, é igual um rádio que você coloca na frequência ali. Na minha casa, a 97,7 é muito boa. Mas eu vou na casa do outro lá, eu coloco na frequência 97,7, o sinal da casa dele é ruim e fica. Por quê? Porque não vai encaixar, não vai conectar. Né? Aí o que falou aqui o João? Cara, já me zoaram por ler o livro de Artes e Sedução. Hoje em dia todo mundo me pergunta como conquistei minha namorada e como sou socialmente amigável. Pois é. As pessoas só vão entender quando elas veem os resultados daquilo que você está conquistando, preparando, né?
elas não, no processo todo mundo ri da sua cara, né? E aí você pega um monte de história de, principalmente de empresários que quando criaram o seu primeiro negócio ou seu primeiro produto, davam risada da cara dele. E depois você vê o cara milionário e os outros lá para trás. Então é isso. Próxima. Você se desrespeita todas as vezes que se aproxima de uma amizade ou de um relacionamento em que a pessoa te desrespeitou. Perdão é uma coisa, no entanto, é necessário colocar os limites. Este é um dos atos mais importantes de amor próprio, colocar limites nos outros em sua vida. Isso daqui é muito do que eu acabei já puxando de outros pontos anteriores. Né? Você se reaproximar de uma pessoa que te desrespeitou, que te faltou com educação, isso vai fazer com que a sua autoestima vá para baixo, vá para merda. Então, quando você se reconecta com uma pessoa dessa, isso te faz mal. Né? Então, perdão é uma coisa. Perdão, beleza, perdoa. Não vou ficar guardando ressentimento de ninguém, eu te perdoo. É aquela frase, forgive but don't forget. Perdoe, mas não se esqueça. Né? Então, não é porque eu te perdoei que eu tenho que te aceitar na minha vida de novo. Não. Que é aquela coisa mais filosófica também, até mesmo religiosa, de que, tipo, eu te concedo o perdão para você não ter que ficar carregando esse peso nas suas costas. Que, que você precisa de ouvir de mim? Que eu te perdoo? Beleza, meu brother, te perdoo. De todas as formas, o que você fez que me magoou, que me fez mal, você vai ter que viver com isso pro resto da sua vida. Talvez hoje você também possa não dar a devida importância, mas lá na frente essa conta vem. Né? E se a única coisa que você quer de mim é escutar que eu te perdoo, relaxa, né? Porque isso também, ficar guardando esse ressentimento dentro da gente, não nos faz bem, né? Ficar se remoendo na sua cabeça, pô, por que que a pessoa fez isso? Por que que ela fez isso? Ela fez o que ela fez, mano. E é aquela, da lá a primeira sinfonia de ideias, que é os sacrifícios, os perrengues que você passa que te fortalecem. E a gente vai passar por isso. O que que o Bruno falou aqui? Não, o João falou aqui antes. Já me chamaram de coisas horríveis. Hoje curso medicina na UFMA e abri um curso pré-vestibular de autoria própria. O primeiro da cidade, só progresso. Obrigado por tudo, Luiz. Tamo junto, mano, brother. Essas mensagens aqui massageiam o meu coração e o meu ego também, devo dizer. O Bruno Bião falou aqui, ó. Apliquei o que li hoje no post sobre rejeição. Ah, bem que você já me mandou mensagem lá que tinha conectado essa sinfonia com você, né? O Bruno falou: se ela não quiser falar com você, foda-se. Vocês apenas não são compatíveis. Resultado: abordei uma bela donzela nova e depois fiquei conversando com outra antes de sair e comecei uma conexão mais profunda. Tudo isso graças aos seus posts. Tamo junto, meu brother. É, aquela ideia lá é bem pesada, mano, porque realmente é toda a diferença de você chegar ali e falar: oi, vim te conhecer. A galera, quando eu falo isso, fala assim: nossa, mas como assim você fala isso pra mim? Não tem nada a ver, não é estranho. Mas é que é toda essa mentalidade daquela sinfonia de ideias em concreto eu trago, que é a mensagem subconsciente, né, para não me estender demais nesse ponto. Quando a mensagem subconsciente, quando você chega numa mina e fala: oi, vim aqui te conhecer, a mensagem subconsciente é: eu sei quem eu sou e não existe nada que você possa me dizer que vai fazer com que eu tenha uma visão negativa sobre mim mesmo. A sua percepção negativa ou positiva não tem efeito nenhum sobre mim, né? E a rejeição por si só não me faz diferença. Então, eu sou confiante o suficiente para me expor à sua rejeição. E isso não me abala. Subconscientemente é isso que você está fazendo. Subconscientemente é o que a mulher está entendendo. Ela não vai chegar a essas conclusões de forma tão clara como eu acabo de fazer, mas subconscientemente é isso que ela percebe. Tipo, uau, esse cara não tem medo da rejeição, né? Então é isso. Próximo. Foi aqui, ó, o João. Luiz, vou ter que sair porque amanhã tem um plantão para dar hospitais. Vai lá, vai ficar gravada essa aula aqui. Tamo junto. Boa noite. Vamos lá, mais um. Cheguei a um ponto da minha vida que já não crio nenhum tipo de expectativas, apenas requerimentos. Respeite o meu tempo, iguale os meus esforços, mantenha sua palavra,
seja sempre honesta e permaneça consistente. Estes são os meus requerimentos, não são expectativas. Essa daqui é uma simples, como eu posso dizer, uma simples mudança semântica que faz as coisas ficarem mais claras na sua cabeça. Principalmente num relacionamento com uma bela donzela. Que é o quê? Vamos lá, bela donzela, para você entender. É, eu não espero, não é que eu espero algo de você. Não é que eu espero que você me trate assim. Não é que eu espero que você seja uma pessoa dessa forma, A, B, C ou D. Não, 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 não é que eu espero. Esses são os requerimentos para eu entrar num relacionamento. Essa é a maneira como eu ando pelo mundo, né? Se eu entrar num relacionamento com uma pessoa, eu tem que ser assim, porque se não for assim, eu não, né? E aí quando ela sente também, ela fala: "Uau, esse cara aqui não é como os três bananas que eu saí no ano passado. Esse cara aqui ele tá num outro nível", né? E aí, claro, tem todo o açúcar no topo do chocolate aqui, ó, do bolo, do jeito que você fala. Você não vai falar dessa maneira que pode ser um pouco agressiva, como eu tô falando aqui com vocês. Com uma bela donzela, você não vai falar isso, não vai falar assim, não, gata. A parada é que se não for pra ser assim, o relacionamento não funciona pra mim. É. Aí você pode falar, não, porque eu já tive alguns problemas anteriormente, eu já vi muitas coisas acontecerem no relacionamento dos outros e eu não quero isso pra mim. Então, não vai ter essa de você ficar com ciúminho. Não vai ter essa de você sumir do nada e não me falar o que está acontecendo, de você não. Não vai, não, para mim não funciona isso. Tem que ter uma comunicação clara. Comunicação clara é um requerimento. É mais ou menos nessa pegada que você fala, mais doce, mais sutil, né? Hoje, inclusive, eu publiquei um vídeo no Instagram falando sobre essa maneira como você aborda essas questões num relacionamento com uma mulher. Mas essa é a grande questão de mentalidade que eu digo, pelo menos em mim. Essa foi uma mudança das palavras que eu falei, uau, isso faz todo sentido. É totalmente diferente de eu ter requerimentos do que eu ter expectativas. Porque expectativas é algo que assim, eu espero, mas se você não me der, o que eu vou fazer? Vamos negociar. Pode ser assim. Eu faço isso pra você, você faz isso aqui pra mim. Esse é o jeito errado de entrar no relacionamento. Não. Pra mim tem que ser assim. Ótimo. É assim que um homem deve se comportar ao entrar no relacionamento, né? Essa é como se fosse de certa forma, você poderia dizer que um contrato, qualquer que seja de compra, de venda, de trabalho, são requerimentos. Tem que chegar a tal hora, tem uma hora de almoço, você vai fazer esse tipo de trabalho, e se você não fizer esse trabalho, eu te mando embora. Ponto, acabou, né? Pode soar um pouco frio quando a gente fala sobre relacionamentos românticos, mas é a maneira mais inteligente e saudável. Chame de frio, se você quiser, eu chamo de inteligente e saudável. Próximo. O mais importante que aprendi na vida foi cortar relações com qualquer pessoa que ouse tentar ou tire a minha paz. No mínimo sinal de joguinhos, chantagem emocional, manipulação ou infantilidade, eu simplesmente bloqueio e puf, sumiu da minha vida. Um homem de verdade não tem paciência para essas merdas. Ele leva muito a sério a sua paz. Muito do que eu falei também em outras sinfonias de ideia, né? No sentido de as pessoas te respeitarem, o que você requer, né? Os seus requerimentos nos seus relacionamentos, o tipo de dinâmica que você aceita ou não. Mas aqui principalmente requer uma inteligência emocional e de relacionamentos, de no mínimo sinal de você perceber essas paradas, de você perceber se a mina tá fazendo joguinho, se ela tá metendo louco, tá ligado? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você já saiu com a mina umas duas vezes. E aí você marca um terceiro encontro com ela. E aí, tipo assim, na semana ou até mesmo no dia do encontro, ela meio que dá um sumiço. Até então, não vamos presumir coisas negativas, mas já sobe o sinal de alerta, é uma red flag.
Aí ela chega no dia seguinte, ah, desculpa, é que eu dormi. Dormiu? Você tá com essa merda do seu telefone o dia todo. Você não teve 5 minutos pra me falar, não vai dar pra ir hoje, tô cansada. Chame como você quiser. Na melhor das hipóteses, você é uma pessoa que não tem respeito por mim. Na melhor. Na melhor. Na pior, você tá fazendo joguinho, você tá me manipulando, né? E aí o quê? Eu me afasto. Me afasto. Não quer dizer necessariamente que eu corto essa pessoa da minha vida. Não vamos ser tão duros necessariamente. Mas aí é tipo assim, agora você vai ter que ganhar minha confiança de volta. E isso não quer dizer, ah, agora quem tá fazendo o joguinho sou eu. Não. É porque você perdeu a credibilidade que você tinha comigo. E para você voltar a ter essa credibilidade que um dia você teve, agora você vai precisar se esforçar. Eu gostaria que não tivesse sido dessa forma, mas agora é assim, né? Então, como eu falei anteriormente, requer primeiro que você tenha uma inteligência de relacionamentos para perceber esse tipo de coisa e depois emocional, porque principalmente se a mina é gostosinha, né? Se tem a pepequinha gostosa, você, ah, não, tudo bem, vamos sair hoje, então. Porque, porra. Aí, meu brother, a mina não vai te respeitar nunca se você fizer esse tipo de coisa, né? Então, é isso. A sua paz tem que ser levada a sério. Porque esse é o tipo de coisa que você poderia falar: ah, Luiz, mas é besteira, só um negocinho ali que aconteceu. As minas às vezes também fazem isso. É uma porta que você está abrindo que é muito perigosa na sua vida, né? E é por isso que eu falo, porque, voltando pro ponto lá que o Gabriel falou, por que que eu acabo não sofrendo, talvez tanto como alguns outros caras possam sofrer nesse sentido? Porque é muito mais difícil você conseguir ter ações e atitudes racionais, frias e lógicas lá na frente, quando você tá já com muita emoção envolvida. É mais difícil, mano. Então é por isso que logo no começo você tem que tomar essas atitudes, porque lá na frente, se isso acontecer, as suas emoções tendem a falar mais alto. E aí já tá tudo embolado ali, coisa errada, emoção, mentira, joguinho. Aí você também não consegue se desvincular de um relacionamento que na maioria das vezes te faz mal e às vezes te faz bem. Então é por isso que essas portas não devem ser abertas. Isso aqui não é para você ficar bitolado, né? Não é para você ficar, ah, não, eu não quero mais falar com ela, ou mulher nenhuma presta. Não, não é isso. Porque como eu falei antes, você prestou atenção nessa parte dessa sinfonia de ideias, eu falei, não é que eu tô duro, completamente corto ela da minha vida, mas eu recuo. E agora ela tem que vir até a mim. Agora ela tem que investir. E esses são os tipos de coisas que as mulheres acabam aprendendo conforme vai o relacionamento, que ela vai também entrando na sua dinâmica. Então, e se ela quiser também, se ela quiser. Porque senão, passar bem. E não é também do ponto de vista bitolado aqui, ah, as mulheres não estão assim, não, porque daí eu vou próxima, 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 próxima. Até você achar uma da hora. Se o que quer que você queira, nesse caso, seja uma namorada. Senão você fica aí também. Se é uma mina que você já nem quer namorada, demorou. Vamos aí, quer sair hoje? Essa é a diferença, rapaziada. Vou fazer um parênteses nesse ponto para não dar a impressão de que eu posso estar falando duas coisas contraditórias. Porque, por exemplo, se é uma mina que de repente, tipo assim, não, com ela é só sexo. Eu não. Porque para você chegar nesse nível, primeiro de tudo, você precisa ter uma inteligência emocional, né? Você tem que entender que você consegue não se apegar. E consegue ser, não, é só sexo, né? Aí uma mina dá uma mancada dessa, você vai, beleza. O que que você vai fazer hoje? Não vou fazer nada, quer vir aqui em casa? Né? Vamos se encontrar em algum lugar? Né? Só que outra vez, para concluir agora e não ficar muito repetitivo, tem que ter uma inteligência emocional. Porque a tendência muitas vezes é que você nessa acaba usando isso de desculpa para ver uma mina que realmente você quer ver. E aí, se tem emoção envolvida, é mais ainda que você deve ir para a direção oposta. Não fazer isso do, isso é só algo casual. Já vi muito homem se enganando com isso, inclusive. Ah, não, mas é só algo casual. Não, você gosta dela e você está se enfiando num buraco. Então, muito cuidado. Próxima. Quando um homem aprende a amar a si mesmo, algo incrível acontece. O ciúmes acaba, ele para de correr atrás de pessoas e situações, não há preocupações, ele vive e deixa viver. E descobre que não importa o que aconteça,
ele sempre estará bem, porque ele sabe quem é e sempre terá a si mesmo. Às vezes, você deve ignorar o que sente para se lembrar o que você merece. Essa também foi uma parada que eu pincelei com o Gabriel hoje no áudio que eu te mandei lá, Gabriel. Porque é isso, rapaziada. Quando você, ó, a parte crucial dessa sinfonia de ideias está no final, que é aqui, ó, porque ele sabe quem é e sempre terá a si mesmo. Como eu falei também lá no começo, se eu tenho uma mentalidade que eu sei quem eu sou e eu não preciso de ninguém, eu não preciso. Eu quero as pessoas na minha vida, eu quero ter pessoas na minha vida, mas eu tenho que ter essa mentalidade que eu não preciso. Eu quero ter, mas eu não preciso, porque eu não sou carente. Quando você entende isso, se fulaninha chegar e me apunhalar pelas costas, se amanhã eu descubro que minha namorada estava me traindo todo esse tempo, tchau, querida. É isso, muito bem. Foi bom o que eu achei que era. Tchau. Não vou ficar me lamentando, não vou ficar chorando, não vou ficar aqui pedindo para voltar, tentando entender por que que ela fez isso. Como você me mentiu todo esse tempo? Não. Eu sei quem eu sou, eu tenho respeito por mim mesmo. Para ficar lamentando com uma mulher que me apunhalou pelas costas. Eu vou embora. Então, quando você entende isso, não importa o que aconteça, eu vou ficar bem. E aí, é quando você também entra num relacionamento sem medo, você não fica com ciúmes. Você, ciúmes não quer dizer que você. Não é porque você não tem ciúmes que não vai ter limite. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você tá fazendo isso porque você é ciumento. Não, é porque esse é um limite que eu tenho. Ah, mas isso é ciúmes. Chame como você quiser. Eu chamo de um limite. Se fizer isso, você está fazendo isso porque você é ciumento. Não. Então, essas são o tipo de coisa que você é tão confiante, você é tão independente, você é tão realmente se ama tanto. É um amor próprio que algumas pessoas poderiam chamar de loucura. Loucura. Mas mano, você tem que ter essa mentalidade que você é a pessoa mais importante da sua vida. E você não pode se permitir ficar chorando por uma mulher que, nesse caso, ou um amigo, ou um trabalho. Não pode, não pode. Você sempre vai ter você mesmo. Você sempre vai ter. E aí também é válido nesse ponto. Previamente, você tem que gostar da sua própria companhia. Se você não gosta da sua própria companhia, mas o que que isso quer dizer? Você gostar de ir para academia, sozinho, de correr, de ir para praia, de ler livro, de ver série, de cozinhar, de tocar um instrumento. O que quer que você tem que gostar da sua própria companhia? Porque se você não gosta da sua própria companhia, aí não tem como nada disso que eu tô falando. Aí você vai ficar carente, vai ser apunhalado pelas costas e vai implorar para ficar, mesmo com a faca nas suas costas. É. Então é isso. Claro que é um trabalho interno muito mais profundo e importantíssimo, mas quando você chega nesse nível, você não... e, e a cereja no bolo é que quando você tem essa mentalidade é quando você cria relacionamentos saudáveis, relacionamentos gostosos, relacionamento onde você tem uma mulher investindo em você que não vai te apunhalar pelas costas. Paradoxicamente, é justamente quando você tem isso que isso não acontece, né? Então, essa também é uma boa mentalidade para se deixar amadurecer na sua cabeça. Geralmente, o Gabriel falou aqui, geralmente, não, pera, o Luiz Fernando falou antes, não vai discutir, ah. E o Gabriel falou, geralmente a maioria prefere a certeza da infelicidade à incerteza da felicidade. Mano, infelizmente. E quanto mais passa se os anos a pessoa agindo dessa forma, menos probabilidades ela tem de mudar. Então, quanto antes você deixar de agir assim, melhor. Próxima. Deixa eu ver quantas tem mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem mais seis, hein? Estamos já com 1 hora de pedrada, mas vamos aí. A galera tá aí, vamos lá. Suas intenções falam mais alto que suas palavras. Tudo que você diz deve ser o mais autêntico possível. Não existe atalhos ou truques. Quanto mais nervoso você ficar, melhor, porque significa que você está sendo autêntico e aberto consigo mesmo. Vá lá e se exponha, abra-se e encontre as conexões verdadeiras. Isso significa que às vezes você vai quebrar a cara, mas e daí? As melhores coisas na vida não vêm fácil. Um homem de verdade nunca tem medo de tomar riscos.
perfeito do que eu estava falando aqui anteriormente do ponto do Gabriel. Não pode ter medo de tomar riscos, de se arriscar. E essa é uma parada também de mentalidades, de você entender assim, se você tá nervoso, isso é bom, mano. Se você fica com frio na barriga de falar alguma coisa, de se expressar, de perguntar, às vezes a gente tem medo de perguntar as coisas, né? Principalmente num relacionamento com uma mulher. Isso é bom, mano. Isso é bom. Porque isso quer dizer que você está sendo autêntico, que você está sendo verdadeiro. Porque a gente tende a querer buscar o conforto muitas vezes, ignorar coisas, fingir que não sabe, fingir que isso não me incomoda, fingir que eu não me importo. A gente busca conforto nessas coisas, ao invés de ter conversas autênticas, verdadeiras, profundas, conversas que conectam, conversas que têm um peso de verdade. Então, é crucial ser autêntico sempre. Se você ficar nervoso, é parte do processo. Para com isso. Vamos lá, vou ir mais um pouquinho mais rápido nessas últimas aqui. Próximo. Cure-se para que você não tenha que usar um tom sarcástico para algo bonito que te digam. Cure-se para que jamais faça a outras pessoas o seu objeto de frustração. Cure-se para que quando alguém diga que gosta de você, você permita a si mesmo acreditar. Se você não deixar a sua versão do passado morrer, jamais conseguirá se tornar a sua melhor versão no presente. Essa daqui é mais específico para bitoladinhos, que não é o caso dos que estão aqui presentes na aula e muito provavelmente na gravação, porque vocês já passaram um pouco desse nível aqui, de ser um bitolado que, por exemplo, usa tom sarcástico para alguém quando te dá um elogio, ou coloca as suas frustrações nos outros, né? Então, mas de maneira geral, essa última frase aqui é boa, e conecta em qualquer nível que você esteja, que é: se você não deixar a sua versão do passado morrer, jamais conseguirá se tornar a sua melhor versão no presente. Crucial isso daqui, rapaziada. A gente tem que deixar para trás coisa que não nos faz bem. Não tem como. Deixa eu ver o que o Bruno falou aqui. Sobre essas minas que gostam de joguinhos, estava conversando com uma e fui direto sobre minhas intenções. E no sábado à noite parou de responder, mas já disse desde cedo que não estava bem. Ontem não me respondeu, mandei mensagem de manhã e foi responder agora de noite falando que ainda não está 100%. E o dia do trabalho foi tenso. Até respondi, mas como você disse, Luiz, já perdi a vontade de conversar e tô quase mandando de Vasco. É aquela coisa, ver como a dinâmica vai. Não precisa cortar de uma vez, porque também, o que você perde em mandar uma mensagem? Por isso que eu sempre falo da inteligência emocional. Se você não coloca peso, por exemplo, nas suas mensagens, no que você está fazendo, aí você faz o que você. Não tem problema. Eu não estou sendo carente. Eu não estou me desrespeitando, porque eu não tenho emoção. Eu vou jogando o jogo aqui. Jogou a bola para cá, eu devolvo. Se ela me mandar uma bola mais gostosinha, eu corto e vamos aí juntos. Mas é isso. Vamos lá. Meus valores mais importantes para filtrar as mulheres são honestidade, empatia e curiosidade intelectual. Eu não estou disposto a tolerar mulheres que não se encaixam nisso, por mais gostosas que elas sejam. Pergunte-se a si mesmo: por que eu me tornaria íntimo de uma mulher que não compartilha os meus valores? Porque ela é gostosa? Por favor, amigo, tenha um pouco mais de respeito próprio e padrões mais altos consigo mesmo. Esses aqui são três cruciais para mim, mas e tenho outros, mas esses aqui são muito importantes e se ela não se encaixar, por favor, eu não vou me esticar muito nesse ponto aqui, porque também vocês já estão ligados nesse ponto. Tem que ter os padrões. Se não tiver padrão, aí você está se desrespeitando ao aturar uma mulher sem esses padrões na sua vida. Honestidade, empatia e curiosidade intelectual. O que eu quero dizer com curiosidade intelectual? Que é tipo assim, ela tem que se interessar por, não só por mim, mas pelo mundo, por aspectos da vida. Vou dar um exemplo besta, mas é tipo assim, a maneira como o meu cérebro opera e eu quero me conectar com pessoas assim. Hoje eu saí aqui de casa e tinha uns caras ali na frente do condomínio tirando os enfeites de Natal. Hoje, dia 6. Tradicionalmente, essa é a data que se tira os enfeites de Natal, né? E aí eu perguntei para eles.
Vocês sabem por que é hoje que tira os enfeites de Natal? Um deles sabia e o outro não. E o outro que não sabia não perguntou o porquê. Falei, pô, você não sabe, não tem curiosidade de saber, não? Essa é uma pessoa que não tem curiosidade intelectual. E não que exista algo de errado em ele não saber. Não tem nada de errado. Mas você não tem curiosidade? Não vou falar que tem algo de errado com você e não querer saber. Mas não é uma pessoa que eu quero me conectar. Né? Então, esse é um pequeno exemplo da curiosidade intelectual que para mim é importante. Uma pessoa que se interessa por coisas. Se a gente está conversando aqui, por exemplo, se eu estivesse conversando com uma mulher sobre isso, o assunto morreria aí. Eu perguntaria para ela: você sabe por que que se tira os enfeites de Natal no dia 6 de janeiro? Ela falaria: não. Morreu a conversa. E que bela companhia de bela donzela é essa, não? Continuando. O objetivo é se tornar um homem foda e não um cara com uma mansão na praia e uma Ferrari na garagem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver uma mulher. Calma, outra vez. O objetivo é se tornar um homem foda e não um cara com uma mansão na praia e uma Ferrari na garagem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se tiver uma mulher mediana do seu lado, nenhum irmão para contar quando for necessário e fraco mentalmente e fisicamente, você é somente um coitado rico ao invés de um coitado pobre. O objetivo não é dinheiro ou status, o objetivo é poder. Essa é a parada, rapaziada. Claro, não quer dizer que uma coisa anule a outra. Você pode ser um homem foda com uma Ferrari e uma mansão na praia também. Mas entenda que se esse for o seu objetivo final, é uma corrida de ratos, né? Porque você não entendeu exatamente qual é a pegada do homem. Não é ficar mostrando para os outros ou até mesmo criando lifestyle. É o poder. E o poder não quer dizer que você vai ser um tirano ditador, mas é o poder de ter a possibilidade de poder fazer as coisas acontecerem. Esse é o poder, que é muito mais sutil de você ter a companhia, de repente, de uma pessoa que ela sabe que você pode fazer acontecer. Se você quiser, você faz acontecer. Isso, outra vez, também não necessariamente quer dizer ter dinheiro. Eu te digo, durante muito tempo, e até hoje na minha vida, um dos meus grandes poderes são as minhas conexões, o meu poder social que eu tenho. Um exemplo que já até virou uma piada, por exemplo, com a minha mina, que ela sabe que eu gosto de viajar muito, né? E aí ela fala assim: ela me manda um vídeo de algum lugar do mundo pra gente viajar e acontece deste lugar eu ter um amigo. Eu sempre falo pra ela: tem onde ficar lá, tem onde ficar, porque eu tenho um amigo lá. Isso é poder. Isso é poder. E você poderia fazer o argumento: mas se eu tenho muito dinheiro, eu pego um hotel. Não é a mesma coisa. Eu tenho uma conexão, eu tenho um irmão. Eu tenho amigos ao redor do mundo. E isso é uma das coisas que eu, inclusive, mais me orgulho. De ter amigos ao redor do mundo. Se eu chegar e falar assim, eu tô indo pro México amanhã, eu tenho onde ficar. Se eu falar, tô indo pra Espanha, pra Portugal, pra Inglaterra, pra França, pra Austrália, tenho onde ficar. O cara que vai me receber na casa dele. Ele vai me tratar como se eu fosse da família dele. Porque eu criei essa conexão. Isso é poder. Isso é poder. Isso para mim vale muito mais do que uma Ferrari e uma mansão, né? Que isso daqui a gente não leva nada. E isso daqui em um segundo pode acabar. Isso não vai, as minhas conexões não vão acabar da noite pro dia. Não vão. Então, essa é a pegada. Se tornar um homem foda é isso, ter poder, né? E aí outras tantas outras coisas. Eu só dei um exemplo aqui de algo que eu me orgulho muito por ter na minha vida. O Luiz, por que se tira os enfeites de Natal no dia 6 de janeiro? Ó, curiosidade intelectual, gostei. A tradição é porque no dia 6 de janeiro chegam os Reis Magos, que chegaram para dar os seus presentes para o menino Jesus. E aí, com a sua despedida dos Reis Magos, depois a tradição é tirar os enfeites e coisas natalinas, porque é o fim dessa época do Natal. Mas a tradição é isso, porque os Reis Magos vieram visitar o menino Jesus no dia 6 de janeiro e com eles depois eles levaram, digamos, os enfeites. É por causa disso. Mais uma.
Uma vez um homem sábio disse: todo esse caos e desrespeito não vai ser a minha história. Ele pegou suas coisas, foi embora e viveu feliz para sempre. Ele entendeu que é um privilégio estar em sua vida e quem não entende isso não merece fazer parte dela. Este homem sábio sou eu mesmo. Porque essa é real, brother. Muita do que eu já falei também aqui, eu só resumi em uma sinfonia de ideias. Mas é isso. Em determinado momento, você tem que chegar e falar: todo esse caos e desrespeito não vai ser a minha história. Não é isso que eu quero para mim. Essa não vai ser a história da minha vida. Não é isso que eu quero para mim. Né? E ele pegou as suas coisas, foi embora e viveu feliz para sempre. Porque ele entendeu que é um privilégio estar em sua vida. E quem não entende isso não merece fazer parte dela. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, com o que você pode proporcionar. Não, é porque eu tenho um valor inerente a mim. Isso daqui é um privilégio estar na minha companhia. As pessoas têm que sentir isso. E não de uma forma arrogante, mas porque você tem valor. Porque a minha, claro, que aí ajuda se você conseguir ter argumentos para sustentar isso, né? Não só com coisas materiais, que sem dúvida nenhuma ajuda, mas eu vou te dizer uma parada que é minha, que eu me orgulho, que eu sei que é um privilégio das pessoas estarem na minha vida e não tem nada a ver com dinheiro, é que, mano, eu sou um ótimo ouvinte. A pessoa, eu consigo me conectar com uma mulher, um homem, né, com uma profundidade que raramente as pessoas têm esse sentido de esse cara me entende. Porque isso é algo que eu desenvolvi dentro de mim, de entender as pessoas. E é um privilégio. Você sente que eu estou conectado com você, que eu entendo, eu sinto o que você está falando. Eu faço você sentir que eu entendo que eu sinto isso. Isso não tem nada a ver com dinheiro. E isso é uma sensação que todo mundo quer no mundo. A gente quer se sentir entendido. A gente quer alguém que nos entenda, mesmo quando a gente não nos entende. E não vou falar que é sempre que eu consigo fazer isso, mas eu tento. E a pessoa vê que eu me esforço para te entender, para tentar ver o seu ponto de vista. E isso é uma das coisas mais lindas que um homem pode ter, uma mulher, quem seja. Uma pessoa que realmente vê a sua alma. Pô, isso daí é uma das características mais. E como que você faz isso? Através das suas perguntas, através das conclusões, né? A pessoa fala, eu fiquei triste nessa situação da minha vida. Aí eu falo, nossa, eu tive uma situação na minha vida que eu me senti triste assim também. A pessoa fala, nossa, ele me entende. Ele pegou um exemplo meu e trouxe um exemplo dele. Ele entende o que eu quero dizer, porque ele também já sentiu isso. E ele consegue descrever. Aí também é bom quando você tem o dom da palavra, que você consegue descrever sentimentos, sensações experiências. Essa é uma habilidade que não tem nada a ver com dinheiro. E a pessoa que está num relacionamento comigo tem que se sentir privilegiada por poder ter uma pessoa do lado dela que consegue fazer isso. E você pode ter outras tantas características que faz com que as outras pessoas sintam que é um privilégio estar na sua vida. Mas é importante você ter essa mentalidade. Mais uma, a última. Quanto mais velho fico, mais percebo que não quero estar por perto de drama, conflito e estresse. E assim encontrei a chave para a felicidade: me manter longe de imbecis. Como já diria Freud, antes de se diagnosticar com depressão ou baixa autoestima, certifique-se de não estar rodeado por idiotas. Muito do que eu falei também anteriormente. E é isso, rapaziada. Para não me estender mais, que já foi mais de uma hora aqui, vamos para a parte final para eu explicar para vocês o que está acontecendo de Clube do Livro, de Regata Sem Mimimi. Mas basicamente, o Clube do Livro vão ser 2 livros por mês do mesmo autor. Do mesmo autor. Eu não vou fazer nenhum autor de aulas passadas que eu já fiz, seja de Nietzsche, Dostoiévski, Sun Tzu, não vou fazer desses caras que eu já fiz, vão ser todos autores novos. Eu comecei a pensar em somente fazer autores contemporâneos, mas não vou me limitar a isso, né? Tanto que já tenho programado os 2 primeiros. O primeiro vai ser o Robert Greene, né? E aí eu vou falar mais sobre quais livros, e depois eu vou fazer sobre George Orwell, que tem bons livros. Então você já vê aqui que o George Orwell que tem o livro mais famoso dele, 1984. E A Revolução dos Bichos também é outro clássico dele. Então, também vou fugir um pouco de desenvolvimento pessoal, vamos trazer ideias de outros pontos,
porque não tem como ficar batendo sempre na mesma tecla, e outros lugares também trazem bons insights. Então, vão ser 2 livros por mês, vão ser 2 aulas que a gente vai fazer sobre os livros. Às vezes você vai conseguir ler um, mas não vai conseguir ler o outro. Isso também não te impede de fazer parte das 2 aulas. Isso também não te impede de até mesmo, de repente, ler algum resumo de algum livro antes da aula para vir, pelo menos sabendo o que está acontecendo. Mas num universo perfeito, num cenário perfeito, seria legal você de repente conseguir ler os 2 livros. Eu sei que não vai dar para ser sempre, mas eu, como me propus e vou ministrar estas aulas, vou trazer o melhor que eu posso lendo esses livros e trazendo os insights. Não só isso, vou sortear. Eu pensei em sortear, mas na verdade eu vou passar uma lista de todos os livros que eu tenho. O Luiz falou, me propus a ler 25 livros esse ano. Dá 2 por mês, basicamente. Mas vou dar dos meus livros. Então eu vou passar uma lista para rapaziada e os primeiros que falarem assim, quero esse livro aqui, eu vou mandar para vocês. Só vai ter que pagar o envio, mas eu vou dar os meus livros para vocês. Quem pedir tal livro primeiro, eu mando para vocês. Então aí vai ter mais de. Eu fiz a lista aqui, eu parei no número 30. E tinha muito livro aí que eu vou dar para galera. Aí vai incluir livros do Nietzsche, do Sun Tzu, Maquiavel, Dostoiévski. Tem alguns livros de biografias que eu li que eu também gosto muito, como do Tarantino, do Kurt Cobain, do Anthony Kiedis, do Rolling Stone, do Red Hot Chili Peppers. Tem outros livros, tem alguns dramas também, alguns romances, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Esse também vai ser um que a gente vai ter que, em algum momento do ano, falar. José Saramago, o único escritor da língua portuguesa com o prêmio Nobel. Então a gente vai ter que, em algum momento, falar sobre ele. Enfim, e outros tantos livros também que eu vou dar sem nenhum preço adicional. Você só paga o envio. Você paga o envio, eu mando para vocês, aonde quer que vocês estejam no Brasil. É, então, essa é o Clube do Livro, que vai ser durante todo o ano, 2 aulas por mês, de determinados livros. Com o Clube do Livro, você também recebe acesso à Universidade Sem Mimimi. Então, todos os cursos, tudo que tem lá na Universidade Sem Mimimi, você também recebe acesso. Todos os cursos que tem Sedutor Natural, Conversas Provocantes, Primeiros Encontros, Mestra Safadeza, Filósofo Sem Mimimi, tudo que tem lá e muito mais. Tem mais de 30 horas de conteúdo pedrada, que você também recebe acesso pelo ano inteiro. E o valor é R$ 147, que você pode pagar em até 12 vezes. Esse é o clube CNMI dos livros. Então, repassando 2 aulas por mês, a gente vai estar sempre em contato, vai ter o grupo também para a galera do livro. Vai ser mais os bônus dos livros que eu vou dar para vocês aí e acesso à Universidade sem mimimi. Depois tem a mentoria, que como de costume, como alguns já fizeram, acredito aqui, ou não, teve algum, acho que o Bruno já fez essa mentoria, que é onde eu trago 8 aulas sobre basicamente isso que eu fiz aqui hoje com vocês, sobre outros temas, sobre outros conteúdos, mas tudo a ver com relacionamentos, com mulheres, com sedução, com atitudes masculinas, com inteligência emocional, com desenvolvimento pessoal. Todos esses pontos são 8 aulas em uma vez por semana, onde a gente se encontra aqui, eu também gravo, e você também vai receber acesso, daí, nesse caso, para o ano inteiro, de todas essas aulas que eu vou fazer com outras pessoas. Então, só fazer um parênteses, esse ano também eu vou fazer aulas com outras pessoas que depois eu publico no Spotify. Só que aí você vai pegar a aula ao vivo. Então, se eu tiver os convidados aqui, você vai poder perguntar para o convidado, interagir com o convidado, mas essas aulas eu sempre coloco no Spotify, para o cara não pensar depois, você está cobrando um negócio que depois você está publicando grátis. Eu estou falando que a parada que você recebe aqui você vê ao vivo, né? Mas essas aulas vão depois todas para o Spotify. Então, na mentoria, com as 8 aulas, com acesso ao clube de livros e mais acesso ao vivo a essas aulas. Essa custa 347 e o bônus é que você recebe a regata sem mimimi.
Eu vou mostrar para vocês agora e depois também, se você falar, não, Luiz, eu não quero nada disso, eu só quero a regata, também tem como você ter acesso. Então vamos lá, vou mostrar a regatinha para vocês aqui, vou compartilhar minha tela e vocês vão ver a regatinha que tá pesada demais. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o valor com vocês. Vamos lá, estão vendo aí, né? Ó, essa daqui é a preta. Com um astronauta aqui fazendo do mundo o seu playground, sem mimimi, mamatinha off. O tema é futuro e passado. Essa daqui é a preta, que na mentoria você ganha ela como bônus. Né? Se você fizer o clube do livro, não. Só na mentoria. Essa daqui é a preta. Essa daqui é a bege Júlio César na camisa sem mimimi. É isso mesmo. Júlio César e o Coliseu. Essa daqui eu mandei lá, a galera já pirou muito. Essa daqui também você escolhe. Você escolhe se você quer preta ou se você quer a bege. É, e por último, se você quiser para sua bela donzela, uma rosinha com a Cleópatra fazendo no mundo seu playground aqui, tema rosa para a sua bela donzela. Então, estas são as regatas sem mimimi, que se você quiser, você tem ela na mentoria. Então, repassando para. Depois eu vou mandar tudo escrito também, mas só para ficar salvo aqui no, na aula e para a galera que está vendo gravada também saber. E se tiver vendo gravada, fale comigo no Instagram. É, para mentoria, que você vai receber acesso ao Clube do Livro, às aulas ao vivo com outras pessoas, às oito aulas da mentoria e mais a Universidade CMM e a camisa. Isso 347 que você pode pagar em 12 vezes. E por último, como o Chitão ali até perguntou no chat, se você falar assim, só quero a regata, só quero a camiseta. É isso que eu quero, não quero nada disso daí. Achei a camisa da hora para meter um treinão, porque é sem mimimi, porque representa. Que você fala assim, beleza, Luiz, essas aulas são da hora, eu vou, mas não quero. Só quero a regata porque eu curto os vídeos que você faz, as mentalidades, isso representa. Né? Se você só quiser a camiseta, ela custa 110 que você também pode pagar em 12 vezes. No entanto, se você pagar 12 vezes, você tem que pagar os 10% da plataforma. E, a propósito, nesse preço que eu falei da mentoria 347 que você ganha a camisa, eu mando para você com o frete incluso. Você não vai ter que pagar extra por envio, né? Já está incluso nesse preço. Se você quiser a camisa sozinha, no Pix, 110 eu te mando com o envio incluso. Se você quiser pagar em 12 vezes, aí você tem que pagar também os 10%. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para hoje, rapaziada. Essa aula tá gravada. Se te interessou qualquer uma dessas paradas que eu falei aqui, se você quer o clube do livro, se você quer a mentoria, se você quer só a camisa, me chamem no WhatsApp, me chamem no Instagram, para a galera que de repente entrou aqui e não tá nos grupos do WhatsApp, me chama, eu te explico melhor, te mando os links, você me fala o que você quiser saber também. Essa foi a aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação, mas a gente continua trocando ideia ainda para a galera que está vendo ao vivo aqui, com algumas perguntas, algumas questões. E é isso. Sem mimimi.